Boa tarde a todos. Eu sou Sandra, psicóloga diaconisa. Estamos caminhando com nossos estudos Fio da Meada, Saúde Integral em Tempos de Mudança, pela Jerusalém, Comunidade Evangélica de Heliópolis, apoio da Educação Cristã 2, da pastora Maria José, fundamentado na teopsicologia. E o assunto desse estudo é resiliência para nos motivar a nos mantermos firmes. Deus te ordenou a ser resiliente. Na palavra Josué 9 diz: Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Vamos orar. Deus Pai, Mestre amado, para esse estudo me capacite, ou para que eu possa trazer direto do trono, segundo a sua vontade, colocado no meu coração esse tema resiliência, para que todos que ouçam esse estudo possam sair deste momento com acréscimos em aprendizado. Me perdoa dos meus pecados, os conhecidos ocultos. Estamos com o coração agradecido porque sabemos que o Senhor está no nosso meio e os seus feitos são para glorificar o seu nome. Testemunhamos muitos deles, Senhor. E que nós possamos nos ajude, Senhor, a entender, compreender o que é resiliência, como que está cada um com a sua medida de resiliência, na sua capacitação para enfrentarmos esses momentos difíceis dos últimos tempos que estamos passando, Senhor. Mas a certeza de que o Senhor nos fortalece, segura os nossos braços e para que nós possamos mantê-lo erguido, Senhor, nos nossos feitos para a obra, com ânimo, força e no centro da sua vontade. Obrigado, Senhor. Então, nós caminhamos aqui falando desse tema resiliência. Hoje nós vamos refletir juntos sobre o conceito de resiliência, tal como desenvolvido por Boris Cyrulnik. Resiliência. Ele foi um exemplo de resiliência, tanto ele como Viktor Frankl. Nascido em 26 de julho de 1937 em Bordeaux, na França, médico neurologista, etólogo psicanalista, estudou a fundo e desenvolveu pesquisas sobre a teoria do apego e resiliência. Ele foi uma das crianças resilientes que sobreviveram à Segunda Guerra, à Grande Guerra. Judeu, seus pais foram levados e assassinados durante a Segunda Guerra. Ele estudou na Universidade de Paris, escreveu vários livros e é mais conhecido por ter desenvolvido e divulgado ao público o conceito de resiliência psicológica. Professor na Universidade Oxford Tovar, o conceito de resiliência é fundamental para aqueles que trabalham em contextos de vulnerabilidade social e violência. Então, nós trabalhamos com vulnerabilidade ou estamos perto, hoje nós assistimos de alguma maneira, bate nos nossos lares situações de violência e, né, vulnerabilidade. Nossa igreja tem obra social que acolhe muitas pessoas em várias situações e somos resilientes, muitas vezes nem sabemos sobre, cada um tem uma medida de resiliência. E nos últimos tempos estamos precisando muito de usá-la e desenvolvê-la. Vamos entender como. É muito comum passarmos muito tempo convivendo com uma pessoa sem saber nada sobre sua história pregressa. A importância de conhecermos as histórias pregressas das pessoas como um fator promotor de resiliência e conhecermos mais sobre esse assunto. Então, nós sabemos, às vezes, tem pessoas que estão em situações como esse autor, né? Situações de sucesso, foi um sucesso e nós não sabemos que a história dele foi muito de desgraça mesmo, desgraça em termos de faltou a graça nessas histórias. E pessoas também que hoje não estão em situações muito boas e nós não conhecemos, não sabemos o que essa pessoa passou na sua infância, no seu passado. E partimos de uma primeira conceituação de resiliência.
é um processo que permite retomar algum tipo de desenvolvimento, apesar de um traumatismo em circunstâncias adversas. Nós vemos que todos os testemunhos vêm de situações embaraçosas, situações difíceis, porque aquela pessoa venceu, né, com as mãos do Senhor para transformar aquela situação em conteúdo de vida, mas essa pessoa usou de resiliência. Muitas são as crianças que são deixadas em instituições ou circulam por uma variedade de famílias adotivas, sem constituir vínculo duradouro que permitam elas aprender a amar ou adquirir o sentimento de ser digna de ser amada. Quando uma criança vive na miséria familiar, na violência social, mas não lhe falta afeto, respeito à sua cultura, entendimento à sua história, ela pode encontrar os dois elementos estruturantes dos processos de resiliência, que é sentido e vínculo. Sem vínculo significativo e sem história, fica difícil o reconhecimento de nós mesmos. Como nós precisamos ser compreendidos na nossa história, né? A resiliência só é possível quando o ambiente oferece estabilidade afetiva e ajuda a criança a dar sentido à sua aflição. É lógico que tem pessoas que têm resiliência nata, que a partir até, já conheci casos que a partir da pessoa ser acolhida, ser compreendida, e ela transforma a sua vida em conteúdo de vida para testemunho. No entanto, ninguém pretende que essa resiliência seja uma receita de felicidade. Então, é uma estratégia de luta contra a infelicidade que permite obter prazer em viver apesar de uma história fundada no desrespeito às necessidades e direitos individuais. Quando falamos em resiliência, estamos falando da possibilidade de que uma infância infeliz não determine uma vida inteira de infelicidade, não seja sempre um caminho para a depressão, alcoolismo ou ao suicídio. Então também precisamos parar de contar histórias segundo a desgraça de algumas crianças que a gente acaba conhecendo, de familiares de nós mesmos, né? Porque teve uma vida de confusão, de infelicidade, de descuido, de desafeto, ela automaticamente vai ser um alcoólatra, vai ser um suicida, vai ser um infeliz, né? Não, porque temos que confiar na capacidade do ser humano de transformar sua vida, o seu conteúdo de vida em experiência de aprendizado e desenvolvimento, segundo o Surunik 2005 nos coloca. O conhecimento que produz o trauma se impõe e nos submete. Por outro lado, o sentido que atribuímos ao conhecimento depende dos nossos vínculos e dos relacionamentos que nos cercam. É possível restabelecer uma certa ordem quando a experiência é acolhida e a pessoa se sente protegida e compreendida. Então, nós adultos, quanto responsabilidade temos com as crianças que nos caem no nosso colo? Eu, no caso de psicóloga, como cliente, famílias sofridas, a igreja com o seu ministério infantil, que temos pessoas monitoras maravilhosas lá, acolhendo essas crianças e protegendo-as aonde elas pararam o seu fluxo, sua vida em tantas confusões e descuidos. Não há, portanto, acontecimento em si determinante, danoso por definição, um mesmo acontecimento, por exemplo, uma gravidez indesejada, abuso sexual, uma situação de miséria, pode assumir um valor notável em um contexto banal em outro. Notável em alguns casos e determinante de confusão, vida de desgraça no outro. Podemos transformar, e a Bíblia tem muitos exemplos disso. Nem sempre o fato traumático se apresenta a nós como acontecimento em situação de privação afetiva. Na maioria das vezes, o sujeito tem dificuldade de se dar conta de quanto essa experiência é devastadora, não fazendo dela um acontecimento, uma lembrança que ele poderia enfrentar trabalhando sobre ela. Permanece oprimido sem poder ser transformado. Somos moldados pelo real que nos cerca, sim, mas não temos consciência disso. A marca do real se inscreve em nossa memória sem que possamos perceber, sem que isso se transforme em um acontecimento marcado pela vida. Qualquer traumatismo nos transforma e nos desvia para a tragédia se a apresentação do acontecimento nos dá a possibilidade de fazer dele o eixo de nossa história, uma luz que nos guia, uma referência. A ferida evidente, ela é real,
mas seu destino não é independente de nossa vontade, porque é possível fazer algo com ele. A ressignificação da experiência traumática é um dos principais indicadores de resiliência. Quando a pessoa ressignifica seu trauma, ela usou de resiliência. Quando a criança tem a sorte de encontrar protetores, pessoas que aconselham, protegem, orientam, verdadeiros promotores da resiliência afetiva e sensatos, ela retoma rapidamente seu desenvolvimento e pode até recuperar aquilo que ela ficou atrasada por experiência traumática. Resiliência cristã. Você tem e nem sabe. Vamos saber um pouco sobre desenvolvê-la. Deus ordenou que fôssemos resilientes e não foram poucas vezes. A palavra resiliência é oriunda do latim resiliens, que significa voltar ao estado normal, principalmente após uma situação crítica que altera o equilíbrio de um sistema, da morfologia de um objeto ou do estado natural de um indivíduo. Na psicologia, a resiliência pode ser compreendida como a capacidade de uma pessoa lidar com sérios problemas, vencer obstáculos pessoais ou sociais e não ceder à pressão, seja qual for a situação. Na resiliência, na física, a resiliência é a propriedade de alguns corpos apresentarem e retornar à forma original após terem submetidos a uma deformação elástica. É o aço, né? Um aço considera que ele é bom quando ele sofre uma força e ele não deteriora e deixa de ser aço. Ele recebe uma força e ainda volta a ser aço. O crente em resiliência é como a palmeira, que o vento passa, ele se dobra, mas depois da tempestade ele está em pé glorificando ao Senhor. Tive até um sonho essa noite, com árvores caindo, voltando. Foi incrível que Deus confirmou esse tema através de um sonho, onde o vento, né, batia nas árvores e as árvores voltavam à sua forma original. Resiliência cristã é a capacidade de manter-se firme diante das lutas enfrentadas por nós cristãos, mas isso não quer dizer que não vai se abalar, mas que mesmo ferido, você não vai negar o Senhor nem desistir. Temos um Deus que nos conhece, que não permite que passemos por dificuldades ou tentações que não possamos suportar. Por mais que o vento sopre, mesmo quando parecemos estar perto de quebrar, devemos continuar firmes. Muitas vezes oramos em outros momentos e só conseguimos chorar, balbuciar, estamos fracos. Versículos bíblicos, podemos até conseguir cantar em meio a dores, só não podemos desanimar, desistir, entregar os pontos ou abandonar a fé. E vamos aqui ver exemplos de resiliência, a resiliência de José. Lembre-se da minha ordem, seja forte e corajosos, né? Josué 1:9. Ora, Josué era discípulo de Moisés e viu todas as maravilhas que Deus usou para fazer. Mas daí assumir aquele povo teimoso, obstinado em pecar e entrar na terra prometida são coisas muito diferentes. Uma coisa é ter o legado, outra coisa é o que se vai se enfrentar. O jovem Josué era um homem de fé, pois foi um dos espias que creu na promessa do Senhor, mesmo vendo os gigantes que habitavam a terra. Deus comunicou a Josué que Moisés havia morrido e que ele liberaria o povo da travessia do Jordão e daí por diante, e lhe deu a melhor das garantias. Como eu fui com Moisés, também serei com você, disse a ele, para nós também. Deus apoiou e sustentou Moisés assim como ele nos sustenta. Então, sobre a sua liderança, o povo de Israel atravessou o Rio Jordão, derrubou muralha, conquistou e repartiu aquela terra como o Senhor ordenou. Enquanto o povo permaneceu fiel, foi bem sucedido. Precisamos ser resilientes, ter resiliência cristã para liderar conforme a vontade de Deus. A resiliência cristã de Ezequiel, né? Ezequiel foi filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Ezequiel 24:16. Deus avisou para Ezequiel que iria levar a sua amada esposa, mas a proibiu de lamentar a sua perda e não poderia tirar um período para o luto. Mas isso não significa que nós não podemos sentir a perda de um ente querido. Aqui Deus queria usar a conduta do profeta como ilustração de uma profecia que ele queria passar para o povo. O mundo está olhando como nos comportamos diante das lutas e às vezes passamos por determinadas circunstâncias para o nome do Senhor ser glorificado através de nossa vida.
Ser profeta de Deus não é para qualquer um. Você precisa de resiliência cristã para obedecer a Deus, mesmo diante da dor, da perda de quem você ama. A resiliência de Jeremias. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias 1:8. Jeremias foi chamado para ser profeta ainda jovem, com cerca de 20 anos, mas quis recuar. E sabe, muito jovem não tem maturidade emocional, mas Deus, quando escolhe, ele capacita. E o jovem foi chamado em um período de profunda desobediência e idolatria de Judá. Ele era covarde, mas temeu porque sua missão era muito árdua. Sofreu muito e viveu só, pois chamou o povo ao arrependimento para evitar o juízo de Deus, mas o povo não lhe deu ouvidos. O povo deveria se render diante do inimigo se quisesse manter vivo. Por causa do seu chamado, foi preso, teve sua vida sob ameaças várias vezes, pois o que ele profetizava ia contra os líderes da época, né? Estamos tanto, né, vivendo isso. O profeta chorou, temeu como você e eu, mas sempre falou que Deus o mandou falar e viu boa parte se cumprir. Precisamos de resiliência cristã para cumprir nosso chamado. E a resiliência cristã de Paulo, e disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Atos 18:9. Paulo definitivamente foi chamado para sofrer pelo Evangelho de Cristo. Incontestável a resiliência de Paulo, a medida de resiliência que ele tinha. A medida de resiliência que nós temos é nata para muitos, mas para muitos de nós podemos desenvolvê-la. E desenvolver diante do Evangelho de Cristo é uma boa saída. Em segunda, é o melhor que temos a fazer. Em 2 Coríntios 11, 25, 27, lemos o quanto ele sofreu. Né? Podemos ser resilientes para ganhar dinheiro, para crescer profissionalmente, mas ser resiliente diante da obra do Senhor é o nosso grande acréscimo. Recebeu 5 quarentenas de açoite, né? Então ele foi sofrido, perseguido em todos os lugares. Na sua segunda viagem missionária, Deus lhe deu essa palavra de ânimo, pois ainda havia muito a ser feito. E muito ele ainda sofreu após essa injeção de ânimo, porque Paulo passou sede, fome, frio, nudez, mas venceu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Como podemos ler em 2 Timóteo 4:7. Nosso Deus nos encoraja a permanecermos firmes quando estamos esmorecendo. Precisamos de resiliência cristã para fazer obra missionária, se necessário for, morrer pelo Evangelho. Hoje, muitas vezes aqui, pelo menos na nossa terra, nós não morremos no Brasil, morremos, mas morremos às vezes em desânimo, precisamos morrer com os nossos desejos egóicos, com a nossa vontade focada na nossa vontade própria, para crescermos para o Evangelho, refrigério de Deus. E olha que lindo, né? A Margarida saindo do árido. Do cotidiano, quando você é assolado por tantas cobranças e pressões, precisa manter a sobriedade, sem ceder à ansiedade, manter a paz em meio às tormentas da vida, sendo resilientes. A Bíblia nos aponta isso. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, né? É, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Tiago 1,12. A luta que você está passando não é para te parar, mas para te fazer crescer. O exemplo desses 4 homens de Deus é para te encorajar e encaminhar mais uma légua com Cristo. Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. São vários personagens que confiaram no Senhor até o fim e viram suas promessas se cumprirem, seja aqui ou na glória, pois Deus não tem prazer naquele que recua, mas o justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38. Seja o que for que você está passando agora, ou que Deus está te mandando fazer, persevere, seja resiliente. Não dê desculpa do ambiente, das circunstâncias que estão vivendo para sucumbir, porque Deus nos dá capacitação interna para vencer qualquer luta. Prossiga para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, Filipenses 3:12.
Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Filipenses 4,13. Eu desejo muita resiliência cristã, meu irmão, para atravessar esse mar e, como Miriam, dançar do outro lado, celebrando a vida. Vamos nos disponibilizar a conhecer mais sobre resiliência cristã, a nos ampararmos, nos sentirmos apoiados por toda ideia, toda compreensão e melhorarmos nossa medida desse termo resiliência, que é aquele que volta, que faz nós voltarmos à nossa forma original sem perdermos nada depois de vivermos a adversidade. Esta é a palavra desse estudo e prosseguimos de fé em fé, de luta em luta, contando com o Deus amoroso que nos capacita a sermos resilientes. Um beijo a todos.